Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre transtorno de personalidade de borderline. Eu vou estar aguardando agora o meu colega Diego entrar, ele é psiquiatra, e a gente vai logo começar a iniciar falando sobre esse transtorno, que muitas vezes as pessoas às vezes têm dificuldade de entender quais são os sintomas, como diagnosticar esse transtorno de personalidade. Boa noite para vocês, pessoal. Então, só vou aguardar aqui o meu colega Diego entrar e a gente já vai dar início, né, nesse assunto muito bacana que a maioria do pessoal tem essa dúvida: o que é o transtorno de personalidade de borderline? É um transtorno assim bastante comum que está atingindo bastante, acaba atingindo bastante a questão do gênero das mulheres, né? Mas as mulheres acabam tendo a esse resquício do transtorno de borderline. Só um minutinho. Boa noite, Elisane. Boa noite, Jussara. Boa noite, Lu. Tudo bem com Olá, vocês? Cíntia. Boa Olá, noite. Diego. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Que prazer estar fazendo essa live aqui contigo. Meu Deus, o prazer é meu também, tá, Diego? Vamos trazer esse assunto bacana para o pessoal, Certo? bastante comentado, e as pessoas às vezes também acabam me questionando, né, na clínica, como que é esse transtorno, o que ele é, sabe? Então, às vezes, Certo. até eu coloquei assim, vamos tirar essa dúvida, e nada melhor do que um profissional da psiquiatria também para estar auxiliando nesse assunto, né? Tá certo. Eu agradeço muito o convite, né, por fazer essa live. Eu acho que toda vez que a gente consegue levar informação para as pessoas, principalmente nessa área de saúde mental, de que pessoas que são leigas, que não são nem da psicologia nem psiquiatria, às vezes as pessoas têm bastante dificuldade de entender, de compreender, né, do que se trata, né, que assunto é esse exatamente, principalmente de transtorno de personalidade borderline. Quando você me falou, Diego, que você acha de fazer uma live sobre transtorno de personalidade borderline? Olha, eu vou te dizer que eu achei realmente um grande desafio, porque não é um assunto simples, não é uma situação, né, simples, né, de se lidar. Daí digo, bom, por que que não é, né? A gente vai falar sobre vários aspectos que tem, né, nesse transtorno de personalidade, mas é porque realmente é uma situação que a pessoa que tem esse transtorno de personalidade acaba tendo muito sofrimento na vida. E não só a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, mas também a família, as pessoas com quem essa pessoa se envolve. Né? Então, realmente é um assunto muito instigante e tanto né, para o paciente, para a família e para nós que somos profissionais de saúde que lidamos, né, com esse tipo de paciente, com a família do paciente, a gente vê que é realmente um caso que precisa de muita atenção, de muita dedicação, né, de nós profissionais. É, perfeito, exatamente. É um assunto muito delicado e até a gente vai tentar, né, esmiuçar as informações, Sim. tentar explicar de uma maneira mais simples, né? Porque como é um transtorno de personalidade borderline, o borderline ele tem muitos sintomas e oscilação, né? Então, Isso. assim, a gente vai tentar de alguma maneira poder contribuir e ajudar o pessoal Claro. também a entender como que é. Porque muitas vezes eles acabam convivendo com pessoas assim no dia a dia deles e às vezes nem essa pessoa sabe. E às vezes aquela questão assim, olha, seria bacana procurar um profissional para avaliar esse comportamento, o porquê que você está tendo esses comportamentos, né, no dia a dia. Acho que vai ser bem interessante esse assunto também, né? Certo. Eu vejo assim que para a gente começar a falar do transtorno de personalidade borderline, acho que é importante fazer um pequeno adendo, né, para quem não está, vamos dizer assim, acostumado com esses temas relacionados à saúde mental, que tem uma grande diferença em a gente falar sobre uma personalidade, determinado tipo de personalidade e um transtorno de personalidade. Toda vez que a gente fala de um transtorno de personalidade, você escuta um psicólogo, um médico psiquiatra falando sobre transtorno de personalidade, não é só uma característica, não são apenas traços que as pessoas têm de algum trejeito, de alguma maneira de ser, mas os transtornos, por que eles acontecem, né? Existe toda uma questão
de dificuldade, né, de deficiência na estruturação do eu. Todo mundo que tem um transtorno de personalidade, todas as pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de personalidade, não necessariamente o borderline, mas qualquer tipo de transtorno de personalidade, vão ter uma dificuldade de estruturação do eu, né? Daí, mas que história é essa? O que é a estruturação do eu? Né? A estruturação do self. O que acontece? Quando a gente vai pensar no eu, a gente tem que pensar em identidade, né? E a gente vai ver assim, né, que o conceito de identidade está muito ligado na experiência que uma pessoa, que cada um de nós tem de si. E na experiência que a gente tem de se conhecer e saber que nós somos seres separados do outro, né? E também da gente conseguir perceber que a gente tem que ter uma regulação das nossas emoções. Então, quando a gente pensa num transtorno de personalidade, quando a gente pensa sobre essa questão de como é que isso acontece, por que as pessoas têm um transtorno de personalidade, então tem a ver com essa estruturação, com essa dificuldade de estruturação do eu. Pensando no eu, então citei a questão da parte da própria identidade, mas tem outras duas coisas que eu acho que dá para também a gente falar, né? Inicialmente para as pessoas entenderem o transtorno de personalidade, que também tem a ver com a questão de empatia. A questão da pessoa conseguir se colocar no lugar do outro, a pessoa conseguir entender o que o outro quer dizer, a pessoa conseguir tolerar o outro. Então a gente vê que pessoas que têm transtorno de personalidade também vão ter alguma dificuldade nessa área de empatia. E outra questão que a gente vai ver em pessoas com transtorno de personalidade é na questão da intimidade. A gente fala até, eu gosto de usar muita expressão intimidade emocional, mas essa intimidade que a gente vai ver que a pessoa consegue formar laços, mas esses laços eles não são, vamos dizer assim, tão profundos e também não são muito, vamos dizer assim, vinculados a longo prazo. Então, quando a gente pensa em transtorno de personalidade, pelo menos essas partes a gente tem que entender para pensar como é que um profissional vai dizer se é um transtorno de personalidade ou se é apenas uma característica de determinada personalidade que nada tem a ver com doença. Mas hoje, então, nós vamos falar de transtorno de personalidade borderline. E aí, transtorno de personalidade borderline. Sabe, eu já atendi, você também já deve ter atendido na sua vida vários pacientes, né, Sim. com transtorno de personalidade borderline. Eu já atendi vários pacientes na minha vida médica, na minha vida profissional, de psiquiatra, pacientes com transtorno de personalidade borderline. Sabe, eu acho que todo mundo tem que entender que o paciente com transtorno de personalidade borderline, ele realmente tem um sofrimento. Ele realmente tem uma dificuldade dentro dele que é muito marcante. Não é à toa que ele vai fazer todo um comportamento que nós vamos falar aqui hoje. Mas o que eu acho que eu mais escutei de todos os pacientes que eu atendi que realmente tinham um transtorno de personalidade borderline é a seguinte frase. Me diziam o seguinte, né, eu perguntava como é que você se sente, como é que é, né, me explica um pouco como é que você se sente. E o que todos, eu não lembro de nenhum paciente que não tenha me dito isso, talvez não com as mesmas palavras, mas com o mesmo significado, dizendo, doutor, Diego, eu tenho uma sensação dentro de mim de vazio muito grande. Tem uma sensação de vazio incrível dentro de mim. E eu já tentei preencher essa sensação de vazio com várias situações, com várias coisas, com várias situações, com várias pessoas. E eu não consigo. Eu não consigo. Isso fica dentro de mim. Então, realmente, isso é uma marca, uma característica de um paciente com transtorno de personalidade borderline. Uma sensação crônica de vazio, né? Uma dificuldade de conseguir se sentir completo, de se sentir pleno. Né? Uma dificuldade, por isso, uma dificuldade também de relacionamentos. Né? Então, começa por aí. Eu acho que quando a gente escuta, quando um paciente diz isso para a gente é profissional, a gente tem que realmente usar aquilo que eu falei antes de empatia, se colocar no lugar desse paciente, porque um paciente que tem uma sensação de vazio não é porque eu tive uma perda, um luto, ou tive um rompimento de um relacionamento, né? Ou tô triste porque aconteceu uma coisa comigo hoje que foi muito desagradável, não. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela vai ter essa sensação de vazio crônico. E daí eu perguntava, né? Quando a pessoa me dizia isso, eu dizia, então, mas me conta, desde quando que você tem essa sensação de vazio? Quando é que isso começou na sua vida?
E muitos, a grande maioria me dizia, olha, Diego, eu não lembro, não tenho certeza quando isso começou. Eu dizia, mas você lembra se aconteceu alguma coisa específica na sua vida que você começou a sentir isso? Eles me diziam, não. Isso começou quando eu era muito pequeno, ou era criança ou era adolescência. Muitos diziam no início da minha adolescência. Então é um transtorno que marca muito, né? Desde a adolescência, principalmente, e vai se mantendo ao longo da fase adulta, né? E pensa bem, você tem uma sensação de vazio crônico ao longo da vida, poxa, não é fácil, né? Só que quem não sente fica com dificuldade de se colocar no lugar desse paciente, né? Por isso que às vezes é tão difícil para a família conseguir entender exatamente o que esse paciente está sentindo. Será que esse paciente, quando ele fala determinadas coisas, ele está mentindo? Ele está, que nem as pessoas dizem, se fazendo, né? Que é um fingimento. Afinal de contas, o que, que é isso? Então, Querendo não chamar é atenção, né, Diego? isso. Querendo, às vezes as pessoas acham isso, que é só que esse paciente que tem um transtorno de personalidade borderline, ele está só querendo chamar atenção, mas ele tem uma sensação de vazio que o acompanha há muito tempo, né? Então, o que, que a Uhum. gente vai ver? A gente vai ver também, né, um paciente que tem uma instabilidade afetiva e também uma grande impulsividade. Eu costumo dizer que um paciente com transtorno de personalidade borderline tem muito aquilo que a gente fala popularmente de 8 a 80. Por quê? Porque é um paciente que pode ter uma capacidade muito rápida de se vincular a alguém. Então, rapidamente ele consegue se vincular a alguém e entregar muito daquilo que ele tem dentro dele para esse alguém, mas com a mesma rapidez ele pode fazer com que se termine completamente aquele relacionamento. Eu não falo só de relacionamento conjugal, não falo só de relacionamento, né, afetivo, assim, no caso de duas pessoas que estão se conhecendo, que estão saindo. Eu falo isso com a questão familiar também. Né? Então, um paciente que se desvincula que se vincula rapidamente, mas ao mesmo tempo se desvincula rapidamente. E aí, para quem, de repente, a gente vai ter alguns psicólogos nos assistindo aí hoje, tomara que sim, né? E eu garanto que os psicólogos devem ver uma coisa, você deve me dizer, eu gostaria de saber da sua experiência sobre isso, mas assim, o que, que eu vejo muito? Esses pacientes que têm isso que eu falei de 8 ou 80 e que no próprio setting terapêutico, ou seja, durante a consulta com o terapeuta, vai ser aquilo. Às vezes esse paciente pode chegar e dizer, olha, eu já passei por vários terapeutas, vários psiquiatras, foi horrível, ninguém me ajudou, ninguém me entendeu, então assim, ó, você é a melhor pessoa que já me falaram, você é o melhor terapeuta, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra do mundo que já me falaram. Então, tipo assim, eu coloquei todas as minhas fichas em você, né? E Uhum. aí você vai ficar assim, bom, tá, né? Vou tentar te ajudar. E o que acontece? No momento você é isso. E pode ser que ao longo da terapia, quando vai acontecer desse paciente perceber que sim, vão ter momentos de frustrações, vão ter momentos em que esse profissional não vai fazer tudo que você quer, não vai fazer tudo que você deseja, ou talvez não vai alcançar toda a sua expectativa. Aí o que, que acontece? Esse paciente pode sentir que aquele profissional que ele achava que era o melhor profissional do mundo não é mais. Então ele coloca esse profissional como o pior profissional do mundo, aquele mais Porque desqualificado eles de têm todos. aquela sensação de grandiosidade, né? De grandeza. Assim, é muito do perfil dele. Até tem aqui uma pergunta, perguntando assim, como que a gente descobre isso? Como que é recebido esse diagnóstico? Tu quer talvez começar a falar sobre isso também? Então, né, na verdade, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas me diz uma coisa, tem como fazer um eletroencefalograma, fazer uma ressonância magnética, fazer uma tomografia, né? Às vezes as pessoas querem isso, por quê? Claro, as pessoas querem uma resposta rápida, objetiva, mas o que eu digo para vocês é que o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né? E precisa de um feeling, de uma experiência, não só da gente saber identificar sinais e sintomas, mas a gente está habituado com esse tipo de paciente, né? E entender esse tipo de paciente. Então, o diagnóstico, ele é, sim, baseado na anamnese, no exame do estado mental, na avaliação psicodinâmica desse paciente, tá? Então, a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico
de transtorno de personalidade baseado em exame de imagem, baseado em exames laboratoriais, exames de sangue, né? Então, o diagnóstico, ele é sim feito, né, por profissionais que atendem na área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, que vão conseguir entender a característica que essa pessoa apresenta, o sofrimento que ela traz, a história dessa pessoa, e é assim que a gente faz o diagnóstico, não é mesmo, Cíntia? É isso aí. Até tem aqui uma psicóloga compartilhando a experiência dela, que ela já teve até de conter fisicamente o paciente em consultório, né? Então, assim, a questão da agressividade, né, dessa instabilidade emocional que eles têm, em alguns casos, eles acabam tendo esse desequilíbrio também, né, É, Diego? essas situações, existem sim situações onde esse paciente pode ter uma hostilidade, né? Quando eu falei aquilo, Uhum. quando aquele paciente sente e tem a sensação dentro dele que você é a pior pessoa do mundo, ou a mãe é a pior pessoa do mundo, o pai é a pior pessoa do mundo, inclusive, e isso não é bobagem, isso é sério, a pessoa sente isso de verdade, ela não está dizendo simplesmente por dizer. Eu já escutei de paciente com transtorno de personalidade borderline ao longo do tempo, assim, né, escutando essas pessoas e atendendo essas pessoas, que dizem assim, olha, eu não confio em ninguém mais, ninguém é bom, sabe? Por quê? Porque realmente tem essa sensação de que não dá para confiar em ninguém, porque as pessoas não conseguem atingir a expectativa que o paciente com transtorno de personalidade borderline tem. Então, uma coisa que desestabiliza demais um paciente com transtorno de personalidade borderline é a possibilidade, né, a sensação dentro dele, é a possibilidade de ser abandonado. Seja um abandono real ou um abandono imaginário. Mas quando esse paciente sente isso, que ele vai ser abandonado, ele desestabiliza, ele se desorganiza. E aí pode acontecer esses momentos, né? Que são momentos de impulsividade, né? Impulsividade porque ele tem uma instabilidade afetiva, uma instabilidade nas relações interpessoais. Então, o que acontece? Ele pode sim ter momentos de hostilidade, né? Momentos de agressividade e também até mesmo situações que o sofrimento é tão grande, essa sensação de vazio, essa sensação de abandono, ela é tão forte que a pessoa pode, inclusive, cometer atos contra si mesmo, né? Como automutilação, por exemplo. Então, também a gente vê em um paciente, às vezes mais jovem, lá no início da idade adulta, né? 19 anos, né? Pacientes que fazem cutting, né? Que se machucam, né? Porque o sofrimento é tão grande, a sensação de vazio é tão grande, essa instabilidade afetiva é tão grande, e a sensação, né? Pode ser às vezes mental, às vezes ela não está sendo abandonada real, de uma forma real. Não está acontecendo o abandono. Mas emocionalmente, na mente dessa pessoa, está havendo o abandono. Então, ela se desestabiliza completamente e sim parte para momentos de impulsividade ligados à agressividade física, agressividade verbal. Uhum. É, tem até aqui a Helenita pedindo como que é feito o diagnóstico. Então, até o Diego estava falando antes, que é através da anamnese, né, tanto do psiquiatra, o psicólogo, conjunto, né, é feito toda uma entrevista, a gente vai estar avaliando a questão dos sintomas, como que o paciente está relatando esses sintomas, desde quando que esses sintomas estão presentes na vida dele, né, e a partir disso a gente já pode estar diagnosticando referente a esse transtorno de personalidade, né, Diego? A gente vai ver assim, nesse paciente atos de impulsividade relacionados a situações que podem trazer um prejuízo para o próprio paciente. Então, a gente vai ver impulsividade nisso. A gente pode ver esse paciente com impulsividade, por exemplo, dirigindo de forma inadequada, podendo se machucar. Um paciente que vai ter uma relação sexual que é desprotegida, né? Pacientes que vão, às vezes, ingerir substâncias psicoativas. Então, são pacientes que, às vezes, têm uma história de ingestão de drogas, justamente para tentar amenizar essa sensação de vazio.
né, que tem dentro delas. Então, impulsividade é uma marca assim do transtorno de personalidade borderline, assim como essa instabilidade de afeto, né, essa instabilidade afetiva. E o que que acontece, né? A gente vê bastante a família com sofrimento. Chega um momento que essa família ela vê várias vezes isso acontecendo e às vezes a família quer ajudar, ela tenta ajudar, mas em muitos casos essa família se sente frágil, ela não sabe mais o que fazer, ela não sabe mais como ajudar, ela não entende por que aquilo está acontecendo. Às vezes a família vem uma sensação de culpa, né, para a família, de tipo, poxa, o que eu fiz errado, né? Por que meu filho, minha filha, ele é assim, desse jeito, né? Poxa, eu tenho outros filhos e eles foram criados, que nem dizem, iguais, da mesma forma, mas esse filho, essa filha tem essa né, toda essa sensação, passa por toda essa dificuldade, né? Então eu vejo muito isso, assim, um sofrimento familiar muito grande, né? E é isso, é um sofrimento que existe justamente por causa da impulsividade, né, de momentos de agressividade, né, momentos que existe uma instabilidade emocional, que o paciente fica triste, fica chorando, fica mal com aquela sensação que eu comentei antes, completamente crônica de vazio, e não sabe onde é que está. Não é porque às vezes as pessoas confundem, Digos, mas será que você não está falando de uma pessoa que está com depressão? Não, não, é diferente. É Uhum. diferente. Então não é um quadro específico, que a pessoa aconteceu algo e a pessoa está triste. Ou a pessoa está com um quadro depressivo e por isso que ela está assim. Não. Num transtorno de personalidade, inclusive um transtorno de personalidade borderline, a gente nunca vai pensar que ele é causado por um quadro depressivo ou por um quadro ansioso. Então, nunca um quadro depressivo ou ansioso vão ser a causa de um transtorno de personalidade borderline. É claro que sim, existem pacientes que vão ter um transtorno de personalidade borderline e vão ter ansiedade, né? Vão ter um quadro depressivo. Inclusive, para profissionais, eu vejo que é muito delicado, muito difícil fazer a diferenciação, muitas vezes, de um quadro de transtorno de personalidade borderline para um quadro de transtorno de humor bipolar, que são quadros que podem ter uma sintomatologia, às vezes, muito parecidas. Então, é muito delicado. Mas a gente vai, quando a gente pensa num transtorno de personalidade borderline, a gente vai pensar num tratamento para esse paciente com psicoterapia, né? Seja essa psicoterapia uma psicoterapia mais de orientação psicodinâmica ou uma psicoterapia, por exemplo, mais ligada à terapia cognitivo-comportamental, né? Então, essa é a maneira mais adequada de tratar, de poder conduzir, de poder ajudar um paciente com transtorno de personalidade borderline, com psicoterapia. Então, como às vezes o paciente ele vai no profissional, daí ele acha que aquele profissional não serve, ele vai para outro, acha que o profissional não serve, vai para outro, não consegue se manter um laço, né? Não consegue manter um acompanhamento. E isso prejudica muito esse paciente, né? Porque realmente a sensação que ele tem é de que ninguém o está ajudando, né? Mas A quando sensação consegue de manter abandono, né, também. quando ele não Uhum, consegue manter um vínculo, quando ele não consegue manter um vínculo, fica complicado o tratamento. uhum. É isso aí. Tem aqui a Cleise colocando quais as hipóteses da origem. Existe alguma informação de onde vem, de como surgiu? Não existe uma ideia muito clara de se tem componentes, por exemplo, genéticos ligados a isso. Porque o que a gente vê, o que a gente sabe, era aquilo que eu comentei no início, né? Que a gente vê que existe sim uma dificuldade na formação do eu, na formação da personalidade da pessoa. Mas não, a gente ainda não tem informação para dizer que é uma causa genética, né? Mas daí é da minha parte, né? Eu vejo que tem muito relação com essa própria identidade da pessoa, da maneira que ela se vê, da maneira que ela se enxerga. Porque o que acontece? Existe também uma, vamos chamar assim, um déficit, uma deficiência da autoimagem. Então, a autoimagem num paciente com transtorno de personalidade
ela pode variar muito. Dependendo do relacionamento que essa pessoa está, dependendo com quem que ela está se relacionando, ela pode ter uma ideia né, não tão boa da autoimagem, né, da sua autoimagem. Eu já vi muitos pacientes com transtorno de personalidade que daqui a um pouco estão se odiando, assim, odiando o jeito que são, né, odiando as suas características físicas, né, completamente entristecidos com como eles são, né, e às vezes estão se relacionando com outra pessoa e já muda isso, já se sente bem, já se sente mais, né, mais para cima, já tem uma melhor concepção da sua autoimagem. O que, que a gente vê aí, né? Que é um paciente que entrega muito por essa sensação crônica de vazio, ele entrega muito de si, muito das suas emoções, dos seus sentimentos e das suas expectativas para o outro. Seja esse outro, né, alguém que é familiar, né, alguém que tem algum laço afetivo, ou seja esse outro, alguém que a pessoa está conhecendo, alguém que a pessoa tem a intenção de namorar, que a pessoa tem a intenção de ficar, que a pessoa tem a intenção de casar. Né? Então, são pacientes que colocam muito da sua expectativa de vida no outro. Né? E isso, na verdade, é um perigo para qualquer pessoa. No momento em que a gente entrega, vamos dizer assim, as nossas emoções, as nossas expectativas, os nossos desejos, 100%, como se fosse um pacotinho de desejo, é um pacotinho de expectativas, e a gente entrega completamente para uma outra pessoa, a chance da gente se frustrar, a chance da gente não ficar feliz com aquilo é muito grande, né? Então a gente não pode entregar toda a nossa expectativa, colocar nas mãos do outro. Nós somos responsáveis também pelos nossos atos, pelas nossas expectativas, pelos nossos desejos. Afinal, são nossos desejos, nossas expectativas. E isso é muito complicado. Quando eu estava muito complicado para esse tipo de paciente, lá no início, quando eu estava falando de identidade, esse é um conceito também que, né, vale muito para o transtorno de personalidade, que é justamente ele conseguir dividir o que é ele e o que é do outro. Conseguir separar. Para quem tem transtorno de personalidade borderline, é muito difícil, porque como ele se vincula demais, assim, no sentido com o outro, de colocar a expectativa no outro, quando essa expectativa é frustrada, o sentimento aquele de vazio, que eu falei que está ali crônico, ele vem à tona mais forte. E aí bate aquele desespero, né? Bate aquilo de, poxa, eu confiei em você e você não conseguiu chegar na expectativa que eu tinha sobre você. Então, tem muito disso, sabe? Um paciente que experimenta várias vezes essa sensação, né, de que a sua expectativa não foi atendida, que não consegue encontrar no outro aquilo que deseja, né? Um paciente que tem uma baixa tolerância à frustração. No momento em que se frustra, no momento em que bate aquela frustração, ele fica mal demais. Inclusive, tem pacientes que a gente vai ver com transtorno de personalidade borderline, que além de automutilação, tem risco de suicídio, tem tentativas, né, de suicídio, né, ao longo da vida. Então, poxa, são pacientes que realmente têm um sofrimento muito grande, né? Uhum. É isso mesmo, né? Até às vezes o que eu vejo também em clínica, sabe, Diego, é às vezes o paciente a aceitar esse diagnóstico, né? Então, no início, é bem difícil o paciente aceitar que ele tem esse transtorno de borderline, né? Ele tem uma instabilidade emocional muito grande e é um trabalho muito conjunto, né? Precisa de um trabalho multidisciplinar com o psiquiatra, com o psicofármaco, né? Até estabilizar. Até tem aqui a Ed, que ela colocou aqui também, sabe? Que ela leu algo sobre que o quadro pode se estabilizar com a idade. Você sabe de alguma coisa referente a isso, Diego? Assim, ó, o quadro até pode se estabilizar durante a idade. É muito difícil esse quadro se estabilizar durante a idade sem nenhum apoio Uhum. psicológico. É muito difícil. Por quê? Justamente porque essa sensação, o paciente leva essa sensação de abandono, né, essa sensação de medo de abandono e de vazio ao longo da vida dela. Então é difícil ter uma estabilização de um quadro de transtorno de personalidade borderline sem nenhuma ajuda. Mas sim, a gente vê que com o passar dos anos, quanto, né, mais idade o paciente vai tendo ao longo da vida, né,
alguns casos, sim, de transtorno de personalidade podem se estabilizar. Mas, de forma geral, a gente não vê isso com tanta frequência. Mas, sim, é uma informação que está na literatura e que pode mesmo acontecer. Mas, na prática, é bem difícil. Assim, a gente realmente vê um paciente com sofrimento crônico ao longo da vida. Uma característica que esse paciente também relata, eu já escutei muito isso, os pacientes dizem, Diego, às vezes eu tenho tanta raiva, eu fico frustrado, eu fico decepcionado, e eu não consigo. Muitos pacientes me disseram, Diego, eu não consigo segurar a minha raiva. O sofrimento é gigante, eu não consigo suportar essa raiva. E aí acontece isso, ó, porque na impulsividade, nessa raiva, nesse desespero, o paciente acaba tomando atitudes que vão trazer um extremo prejuízo na vida dele, né? Que É é aquela questão do 880, como você falou, né? Que acaba, às vezes, vindo se mutilando, que vem aquela questão da ideação suicida, né? Justamente por não se sentir compreendido. E é muito importante, né? Às vezes, a família também ser trabalhada para saber lidar com um paciente assim. Porque, assim, tendo o apoio da família, do psicólogo, do psiquiatra, isso vai ajudar o paciente a se entender e se sentir, sabe, não abandonado como ele se sente, né? Eles têm essa questão da instabilidade emocional muito severa, sabe? Uma hora ele tá morrendo de raiva e minutos depois ele já tá mais tranquilo. Que é aquela questão, como você falou, né? Da questão de fazer a confusão referente ao transtorno de bipolaridade com borderline, né? é isso aí. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, né? Que é justamente ajudar as famílias, né? As famílias precisam de suporte, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, né? O paciente não, a família precisa de suporte, né? Todo mundo precisa de suporte. O tratamento, eu vejo assim que o tratamento de um paciente com transtorno de personalidade borderline, devido ao alto, né, ao elevado sofrimento que esse paciente tem, o tratamento multidisciplinar, ele é extremamente importante, né? O paciente tem um bom vínculo, né, com o seu psicoterapeuta, né, um bom vínculo com o seu psicólogo, né, o paciente conseguir aderir, né, a um tratamento, né, o paciente também ter confiança, conseguir conversar com o seu médico psiquiatra, tirar as dúvidas, porque o que acontece? Às vezes as pessoas dizem, Diego, mas então um paciente com transtorno de personalidade, borderline, ou um paciente com transtorno de personalidade é um paciente que a gente vai, as pessoas dizem assim, né, vai curar medicando? Não, não é assim. Né? A gente vai medicar um paciente com transtorno de personalidade borderline quando a gente percebe riscos eminentes. Então, como eu falei, o paciente tem um transtorno de personalidade borderline, ele pode ter também um transtorno depressivo associado. Ele pode ter episódios de impulsividade tão grandes que colocam ele em risco e outras pessoas em risco. Né? O paciente pode ter episódios, sim, de automutilação. Né? O paciente pode ter episódios de agressividade muito elevados e que levam um enorme prejuízo para a vida desse paciente. Né? Então, o que acontece? Para essas situações específicas, vale a pena, claro, vai ter que ser avaliado, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada caso é um caso, mas sim, a gente pode lançar mão de medicamento para que essas exacerbações, né, esses episódios, eles não sejam tão graves, que ajude o paciente a puxar o freio de mão, que nem eu digo, né? Para segurar essa impulsividade, segurar essa agressividade, né? Que traz tanto prejuízo para a vida do paciente e para a vida do familiar. Então, sim, tem alguns momentos que a gente vai ter que medicar para isso, por proteção desse paciente, por realmente uma ajuda para esse paciente, porque ele não consegue lidar, não consegue, como eu falei antes, às vezes ele diz, Diego, eu não consigo lidar com essa raiva que eu sinto, eu simplesmente explodo, eu não consigo, eu tenho muita impulsividade, o paciente às vezes nota, ele já está calejado na vida dele, né? Então, nesses casos vai ser importante, né, avaliar a medicação, mas claro, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, e ele vai ter que ser avaliado separadamente. Agora, né, transtorno de personalidade, principalmente transtorno de personalidade borderline, é um transtorno que é fundamental psicoterapia. Psicoterapia é o tratamento, digamos assim, de escolha, né? E como eu falei, psicoterapia psicodinâmica, terapia cognitiva comportamental, existem outras possibilidades terapêuticas também, né? Mas a aderência, o vínculo é muito importante. Quando se consegue um vínculo,
o paciente consegue se vincular a um profissional e o profissional se sente também bem e confortável para atender esse paciente, isso é meio caminho andado. É muito importante a formação do vínculo, né? Porque senão acontece aquilo. O paciente vai ficar passando com profissional, profissional em profissional e vai ter aquela sensação de que ninguém consegue ajudá-lo, de que ninguém consegue compreendê-lo, né? E é muito ruim para o paciente isso. É porque ele sente isso de verdade, né? Uhum. Justamente, né, por eles terem esse sentimento de grandeza, culpa, irritabilidade, instabilidade de emoções, o fato de não conseguir um elo, uma aliança terapêutica com o profissional, isso já acaba reforçando, né, todas as crenças que o paciente vem trazendo. Então, é bem importante isso, essa questão de você construir uma aliança terapêutica para que esse paciente se sinta acolhido, entendido, sabe? E que ele consiga, sabe, ter aquela questão da válvula de escape, sabe? Ah, me senti assim, assim, assado. Você ter alguém para conseguir desabafar e construir isso, né? E como a gente falou da família, dos amigos ou do relacionamento, casamento, a gente pode usar até o exemplo assim, como é conviver com uma pessoa com transtorno de ansiedade, com depressão? É difícil. A pessoa acaba sentindo crises, acaba descontando. Então, às vezes, o parceiro precisa compreender e saber como lidar com pessoas assim que já têm um sofrimento emocional. Então, imagina uma pessoa com transtorno de borderline. Então, precisa, sim, um acolhimento, uma atenção maior, né? E sabe, Cíntia, o que eu vejo assim é que ao longo do tempo, justamente por ser um quadro que costuma iniciar lá no início lá da adolescência, né, e ter várias manifestações de episódios extremamente delicados, difíceis para o paciente e para a família, o que muitas vezes eu noto é que ocorre um certo rechaço, sabe? A família começa a rechaçar porque já passou tantas vezes por aquilo que já está por aqui com aquela situação e acaba rechaçando o paciente, né? E também nisso, assim, de daqui um pouco, o paciente tem uma dificuldade de vinculação tão grande, né, que acaba passando por vários profissionais diferentes, né? E o paciente vai ficando também com essa sensação de que está sendo rechaçado pelo profissional ou pela família, né? Ou pelo namorado, pela namorada, pelo marido, enfim, sabe? Então, existe muito isso. Então, quando a gente pensa num paciente com esse sofrimento, né? Com esse sofrimento, esse nível de sofrimento psíquico, é muito importante, né? Tanto para a família quanto o profissional, né? Médico, psiquiatra, psicólogo, enfim, psicopedagogo, enfermeira, todo mundo, né? Assistente social, enfim, todos os profissionais que vão lidar, que vão atender um paciente assim, que a gente consiga se colocar no lugar desse paciente, entendendo que isso que ele está sentindo, que isso que passa dentro desse paciente, na mente desse paciente, isso não é um grande teatro, né? Isso não é uma coisa para se aparecer, digamos assim, né? É um paciente que realmente tem um sofrimento psíquico muito grande, né? Então, se há um reforço, né? Se as pessoas acabam rechaçando esse paciente, isso, exatamente como você falou, vai reforçar aquela ideia dentro dele de que ele é abandonado por todo mundo, de que as Uhum. pessoas não se importam com ele, né? Então, isso é muito importante, acolhimento, né? Acolher um paciente, escutá-lo com atenção. Isso é fundamental para todos os profissionais que vão atender um paciente com transtorno de personalidade borderline. Com todos os pacientes, a gente vai precisar ter acolhimento, né? A gente vai precisar ter escuta atenta, né? Mas eu acho que quando a gente identifica, a gente sabe que é um paciente com transtorno de personalidade borderline, para que a gente consiga dar o apoio que esse paciente precisa, vai ser muito importante isso, né? O acolhimento, E né? tem A empatia. Uhum. E tem até o comportamento antissocial, né? Querendo ou não, o borderline ele tem essa questão das relações sociais. Ele acaba se privando muito justamente por não se sentir entendido. E às vezes a questão assim, vamos supor, a gente vive num momento assim que ainda existe a psicofobia, né? Há uma pessoa que tem um transtorno emocional, alguma coisa, uma dificuldade emocional, as pessoas acabam taxando como louco, como frescura, como que fosse algo banal.
Então, assim, imagine uma pessoa, às vezes, que passa por tudo isso e ainda tem essa dificuldade de relacionamento, do qual, vamos supor, está num meio social e as pessoas acabarem olhando com um olhar torto, sabe? Com aquele olhar de negação, essa rechação, como você falou, da própria família por não aguentar mais essa situação acontecendo como é que eu posso dizer, consecutivamente. Então, assim, precisa de um olhar, precisa de um cuidado maior. Então, assim, às vezes a gente acaba, uma dica do que eu posso dar como psicóloga é assim, ter um olhar, ter a empatia, como o Diego começou fazendo a live falando sobre a empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa está triste, mas assim, o fato de você conseguir compreender, às vezes fazer só apenas uma escutativa, mas apenas respeitar, sem julgamento nem bom e nem mal, sabe? E às vezes é isso que as pessoas estão precisando. Existem N transtornos de personalidade, mas às vezes as pessoas acabam se escondendo justamente porque o mundo não está preparado a lidar com esses sintomas, com esses tipos de pessoas. Mas assim, a gente precisa ter empatia, cuidar com as palavras do que a gente vem passando, né? Até eu tenho uma paciente que ela tem esse transtorno de personalidade borderline, que a própria família fez essa ai meu Deus, me fugiu o nome, rechação. Ela acabou se excluindo, ficando no mundo dela, porque a gente até tem uma aliança terapêutica muito boa, sabe? Mas assim, a família cansou, a família acabou dizendo assim, não, para mim chega, isso é frescura. Só que não é, sabe? A gente percebe esse sofrimento maior que o paciente vem sofrendo, sabe? E a família precisa se pôr no lugar, exercer a empatia, se compreender, sabe? E se tá difícil, procurar ajuda, sabe? Para saber lidar com o próprio filho, com a própria esposa, algo assim nesse sentido, né? Eu fico, tipo, pensando que bom que nós estamos aí em 2020, que nós temos redes sociais, que as pessoas conseguem buscar um pouco mais de informação e muitas pessoas têm tentado se informar mais a respeito de saúde mental. Né? Eu vejo isso como muito positivo. Às vezes as pessoas dizem assim para mim no consultório, Diego, não vai ficar bravo comigo, mas eu olhei no Google tal coisa. E eu digo, não, tudo bem, eu não me importo. Porque, assim, as pessoas, elas, claro, às vezes elas não vão encontrar uma resposta qualificada, né, no Google ou em qualquer site de procura. Mas eu acho que o fato delas estarem buscando um entendimento sobre o que está acontecendo é muito positivo, sabe? E cabe a nós, profissionais da área da saúde, que a gente possa trazer esclarecimento para as pessoas que pegam uma informação no Google, na internet, enfim, né, que eles, né, trazem para a gente essa dúvida, esse questionamento. Cabe a gente poder esclarecer, ajudar, mostrar o que está certo ou não daquela informação, né? Então, que bom que a gente tem as redes sociais, que bom que as pessoas estão começando a se antenar mais nas questões de saúde mental. E é incrível, assim, como eu tenho conversado com várias pessoas em vários segmentos diferentes, e as pessoas me dizem, nossa, Diego, eu achava antes, assim, que psiquiatra era médico para louco, era médico para alguém que tinha, as pessoas, né, dizendo assim, tipo, sei lá, que tinha que estar no manicômio, as pessoas tinham uma ideia, né, que você estava falando antes da psicofobia, né, as pessoas têm tinham uma ideia muito equivocada, né, e do próprio psicólogo, não, mas por que eu vou no psicólogo? Por que eu vou estar indo lá falando das minhas coisas? As pessoas não tinham muito essa ideia, né, e cada vez mais as pessoas estão entendendo, né, as nossas profissões, a profissão do psicólogo, a profissão do psiquiatra, e as pessoas estão buscando, e que bom que elas estão buscando ajuda. Porque, olha, já eu escutei de vários pacientes, nossa, Diego, se eu soubesse que o que eu tinha era possível tratar, que era assim que funcionava uma consulta, que é uma consulta como qualquer outra consulta, no sentido de eu vou ser escutado, você vai explicar o que está acontecendo, você vai me orientar, nem sempre vai ter uma necessidade de medicamento, porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou na consulta com um psiquiatra, eu vou sair com uma receita de remédio. Não, muitos casos não vai ter indicação de remédio, e a gente vai indicar para psicoterapia. Nossa, quantos pacientes eu já indiquei para psicoterapia? Porque psicoterapia é o melhor tratamento, sabe? Então, assim, É as bem pessoas isso, estarem mais sabe? abertas. As pessoas estarem mais abertas a compreender
né, como é que funciona a saúde mental e saber que existe sim um recurso de profissionais qualificados, que a psicoterapia funciona, né? As pessoas dizem, mas Diego, tu é um psiquiatra, tu tá me dizendo que psicoterapia funciona? Eu disse, sim, é justamente para estudar isso que eu sei que isso funciona. Então, assim, ó, vai no teu terapeuta, faz a tua psicoterapia, mantém, tá gostando do teu acompanhamento com o teu psicólogo, mantém o acompanhamento, isso transforma a vida da gente, sabe? E é Eu gosto curioso, muito ele assim, assim, Diego, hã? desse trabalho em Desculpa. conjunto com... Desculpa, eu também, né? Esse Hã? trabalho conjunto do psicólogo com o psiquiatra, porque, assim, de fato mesmo, os pacientes têm essa falsa realidade de que o psiquiatra vai só dar medicamento. E, às vezes, até tem aqueles profissionais que fazem isso, mas é importante sempre Sim, você pedir indicação e num profissional qualificado. Até eu tenho a Rafaela Pavan, acho que o senhor conhece também, que sim, sim, conheço. ela, tipo A assim, a Rafaela gente é tem uma ótima. parceria muito. Ela é perfeita, eu sempre falo, sou suspeita em falar, porque Eu também sou eu suspeito. conheci o trabalho dela justamente antes de indicar os pacientes, e ela faz uma psicoterapia também, sabe? Ela vai dar medicamento se de fato precisar, sabe? Então, assim, é muito bacana vocês confiar no profissional que vocês estão indo, sabe? E o trabalho conjunto, a psicoterapia pode auxiliar em muitas coisas, e como você falou mesmo, de que os pacientes falam, mas se eu sabia que tinha solução, teria procurado antes. É bem isso, sabe? Eles conseguindo conhecer o nosso trabalho, eles conseguem depois dar valor e perceber que é um investimento. É curioso, porque daí, às vezes os pacientes, alguns, né, pacientes me dizem, Diego, mas você está falando isso porque você não fez psicoterapia, você nunca foi paciente de psicoterapia. Eu disse, quem te disse isso? Que eu nunca fiz psicoterapia? Né? Sim, eu já estive sentado aí nessa cadeira onde você está, né? Então, às vezes é isso, às vezes eles acham que a gente, só porque a gente é psiquiatra ou psicólogo, que a gente nunca teve experiência, ou que a gente nunca foi medicado por um outro colega, ou que a gente nunca foi um paciente de psicoterapia. E é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, que, na verdade, isso é ótimo, que bom que a pessoa está fazendo psicoterapia. Sim, que bom eu, como, né, médico psiquiatra, ser também um paciente de psicoterapia. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é se colocar no lugar do outro, né? É pensar, às vezes eu digo, olha, se fosse para mim, eu faria tal coisa. Se fosse para mim, eu tomaria tal remédio nessa circunstância. Porque é isso mesmo. É a gente conseguir se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Qual é que é o melhor caminho para essa pessoa? Sabe? E às vezes é isso que as pessoas buscam, isso que cada um de nós busca. Quando a gente vai num médico, quando a gente vai num psicólogo, quando a gente vai procurar qualquer serviço que a gente precisa, o que a gente quer? A gente quer ser bem atendido, a gente quer ser escutado com atenção, né? E a gente quer que as pessoas mostrem qual é que é a melhor conduta para elas, né? As pessoas querem que a gente mostre qual é que é o melhor caminho, né? As pessoas querem a atenção. E as pessoas têm toda a razão de buscar, né? Isso, de buscar essa atenção. Eu acho que cada vez mais é essa a nossa tarefa, né? Havia um tempo em que nós médicos, né, ficávamos mais quietos atrás da nossa mesa e que nós prescrevíamos o medicamento e não falávamos com os nossos pacientes, isso há muito tempo atrás, né? Sim, havia um tempo em que o psicólogo, que eu escutei várias vezes, às vezes os pacientes falando, Diego, mas o que adianta? Eu vou ficar lá, né, falando e a pessoa não vai me dizer nada, né? Tem muito disso. Então também houve o tempo em que as pessoas tinham essa concepção de que o psicólogo ele ia ficar lá parado só te escutando e não ia te dizer nada, não ia te dar qualquer feedback. Mas cada vez mais as pessoas estão entendendo mais o nosso trabalho e percebendo sim que existem profissionais que vão te dar atenção, que vão te dar uma resposta, que vão te dar um feedback, que vão te explicar quais são os caminhos possíveis, né, para a resolução de determinado problema que você está passando na sua vida. Então, eu acho que a gente tem uma missão muito bonita como profissionais de saúde, que é também de orientar as pessoas, de educar as pessoas, né, de passar a melhor informação, com a melhor qualidade de evidência, né, que também é acolher as pessoas, né, que dar atenção para as pessoas. Então, isso também é o nosso trabalho. E como a gente estava falando aqui no tema, transtorno de personalidade borderline, poxa, a gente precisa ter muita atenção com esse paciente. A gente precisa, sim, né, fazer com que esse paciente se sinta acolhido, que esse paciente realmente compreenda que você está ali para ajudá-lo,
que você está ali para acolhê-lo, que você compreende o que ele está dizendo, que a gente sabe que aquele sofrimento que ele está nos relatando é um sofrimento real, que aquilo é verdadeiro, que quando ele diz que ele tem uma sensação de vazio dentro dele, que não é só para não é para impressionar, né? É justamente porque ele sente aquilo de verdade, né? E cabe a nós, além da gente poder orientar o paciente, né? Orientar, como você havia dito antes, orientar a família desse paciente, né? Orientar as pessoas que têm uma ligação afetiva com esse paciente para que possam ser suporte, né? O suporte não é só do médico, só do psicólogo, da equipe de saúde, né? Mas sim também, né, do familiar, que o familiar tenha a compreensão do que essa pessoa sente, né? Do que essa pessoa está vivendo para que ela consiga também dar o suporte, né? E muitas vezes esse familiar também vai precisar de algum tipo de tratamento, né? Para que ela se fortaleça também em determinadas situações. É isso aí, falou muito bem, sabe? Nesse sentido do acolher. O acolher é essencial em qualquer tipo de transtorno emocional, depressão, ansiedade. E nesse caso é preciso sim um trabalho conjunto, sabe? Da família, dos profissionais, para que essa pessoa se sinta bem, né? Sem dúvida, eu estava vendo aqui que algumas pessoas, né, nos escreveram aqui, né, a Cleise falando, Uhum. né, nas muitas dificuldades em aderência de tratamento, né, que é um trabalho multidisciplinar, dizendo também, comentando aqui que a família precisa de muito suporte, pois é um transtorno que desmorona, entre aspas, a família. Então, poxa, tem pessoas aqui, né, falando sobre o que elas percebem, né, ó, Uhum. pode associar ou confundir com baixa autoestima. Aí que tá uma pessoa com transtorno de personalidade, aqui a Carla tá, né, tá perguntando, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela não é um paciente que apenas tem baixa autoestima, porque às vezes um paciente com baixa autoestima não vai se sentir bem. O transtorno de personalidade borderline, o paciente se coloca em risco, né? Muitas vezes, né? O paciente tem uma atitude, muitas vezes, uma conduta, às vezes, muito autodestrutiva, né? Então, não é apenas a questão de ter uma baixa autoestima, vai além, muito além disso, né? Um quadro aqui, baixa autoestima já é, né, complicado, já é ruim para quem está nessa condição, mas o transtorno de personalidade borderline vai além da questão de baixa autoestima. Aqui também a Maria Vitória falando: sinto que muitas pessoas não têm a oportunidade de ter esse conhecimento. Então é isso, né? A gente como profissional de saúde, a gente tem que passar, né, o conhecimento adiante, a gente tem que orientar as pessoas, educar as pessoas, né, sobre que não é obrigação, né? É que tá, não é obrigação das pessoas terem conhecimento sobre todas as condições possíveis de saúde mental, assim como a gente também que né, não tem obrigação de saber sobre questões de outras áreas, né? E a gente vai Uhum. pedir sempre um auxílio de um especialista. É isso Aqui, aí. Tem até o Andrei aqui também falando porque as consultas são tão rápidas, 15 a 20 minutos. As minhas, vou falar por mim, tá? As minhas, elas são a primeira consulta é 1 hora e as demais é 50 minutos. É feita uma psicoterapia e eu sou formada em terapia cognitiva comportamental. Então, em 15, 20 minutos não tem muito o que se fazer, né? aí vai depender muito, né? O Andrei tá, né, fazendo essa pergunta, isso vai depender muito, né? Muito Uhum. do que a gente tá, do que a gente tá pensando, né? Será que é um paciente que já está com um quadro estável e que está retornando? Será que é um paciente que está vindo na primeira consulta? Essa questão de tempo de consulta, eu penso que muito mais do que o tempo de consulta, é claro que é importante a gente ter um tempo para dar atenção para o paciente, é importante ter uma consulta mais longa, né? No meu consultório particular, por exemplo, né? O mínimo de tempo que eu fico com o meu paciente é 45 minutos, mesmo que seja um paciente que está sendo encaminhado, por exemplo, eu tenho seu psicólogo, está sendo encaminhado para fazer uma avaliação medicamentosa, né? Eu sempre deixo um tempo de 45 minutos na agenda para poder atender esse paciente, mas aí que tá. O que eu ia dizer é que a qualidade do atendimento e o esclarecimento, né, para a pessoa, esclarecer as dúvidas, esclarecer as perguntas,
o que é mais importante de tudo, em vez de a gente simplesmente contar tempo no relógio, mas a gente pensar que qualidade a gente teve naquele atendimento, né? Qual foi a qualidade do atendimento? Os nossos questionamentos, eles foram sanados, né? A gente conseguiu realmente entender o que está acontecendo, né? Porque senão, tu pensa bem, se você vai numa consulta que é super rápida e alguém te dá alguma, por exemplo, uma prescrição, pô, será que você vai querer tomar aquilo? Você conseguiu sanar suas dúvidas? Então, poxa, é completamente compreensível a pergunta do Andrei, né? Aqui também a Maria Vitória, né, perguntando o que eu posso fazer quando não sou valorizada por meu esposo. Pois então, né, Maria Vitória, acho que aqui é a questão de comunicação, né? Comunicação assertiva, né? Se você não se sente valorizada, é muito importante que você comunique isso de uma forma assertiva, né? Que você mostre, né, o porquê que você não se sente valorizada. Será que seu esposo ele sabe disso? Você já falou para ele sobre isso mais vezes, né? Mas é muito importante você se sentir valorizada. Relacionamentos é muito importante com que as pessoas, né, as mulheres respondem muito na questão de relacionamentos, né? Eu também trabalho muito com essa parte de sexualidade e relacionamentos, mas é que a pessoa se sinta amada, se sinta desejada, se sinta valorizada. Então você está tocando num ponto muito importante, Maria Vitória. Tem que se comunicar, isso precisa ser comunicado. Não pode, a gente não pode ficar só imaginando o que o outro está pensando. A gente precisa expressar isso de uma maneira ah, adequada. Carla também perguntando ali, indicação de profissionais especializados em transtorno de personalidade aqui em São Paulo. Nossa, eu conheço bons profissionais em São Paulo, mas específicos de transtorno de personalidade eu não realmente não saberia te dizer. Não sei se a Cíntia conhece algum. Olha, eu posso estar investigando, Carla, e eu te passo depois no teu direct, eu te chamo aí depois no Instagram, tá bom? E né, Cíntia, até se as pessoas tiverem, as pessoas a gente agradecer aqui, as pessoas que estão né, nos assistiram, estão nos assistindo nessa live. E se as pessoas tiverem dúvidas, tiverem perguntas, tiverem questionamentos, da minha parte, que fiquem bem à vontade para me enviar um direct, né, para esclarecer alguma dúvida, né? Eu sempre estou à disposição das pessoas para determinados esclarecimentos de dúvidas, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente estar à disposição das pessoas. É bacana, da minha parte também, tá? Até se acaso depois eles quiserem sugerir algum outro tema, né, Diego? E se Poxa, você também tiver disponibilidade ali na agenda, a gente pode depois estar vindo conversar também, tá? Tem até a Flávia aqui pedindo o que vocês acham da terapia do esquema. Tem alguma opinião, Diego? então, assim, eu não trabalho com terapia do esquema, mas eu já fui me atualizar sobre a terapia do esquema e parece muito, muito interessante. Então, eu sempre acho, assim, que a gente sempre precisa estar aprendendo cada vez mais sobre as psicoterapias. Mas, sim, eu conheço profissionais que trabalham com terapia do esquema e parece uma terapia que realmente é muito bacana, muito, muito interessante, né? Mas eu não trabalho com terapia do esquema, mas acho formidável. Assim como o TCC, né? Que você faz TCC, né? Eu acho também uma psicoterapia excelente, né? Eu uso muito o TCC na parte de transtornos sexuais, né? Então, determinadas dificuldades sexuais, a gente usa muito técnicas de terapia cognitivo-comportamental, principalmente essa parte de relacionamento e sexualidade. A gente usa muito essa parte de terapia cognitivo-comportamental para ajudar o paciente, inclusive com tarefas para ele fazer em casa, para ele entender, né, melhor o que está acontecendo com ele. Então, acho, né, também muito, muito bacana. A gente sempre tem a possibilidade de aprender, né, cada vez mais. É Mas, Cintia, verdade. eu acho que a gente está quase no nosso horário de live aqui, né? Sim, já tá, falta 2 minutinhos, já vai quase encerrar, tá? Eu quero Eu queria te agradecer por agradecer. você ter aceitado também o convite. E se acaso o pessoal ficar com algum tipo de dúvida, pode me chamar no meu direct, pode chamar o Diego também, como se propôs aí. E qualquer coisa, estamos aí, tá? Agradeço muito a participação de todo mundo. Fizeram colocações que contribuíram bastante para a gente conseguir, né, passar alguma coisa. É um assunto delicado, mas eu acho que a gente conseguiu atender a demanda e explicar o que é o transtorno de personalidade borderline, como você pode tratar, quais profissionais você pode estar ajudando, auxiliando, procurando, né? Sim, Cintia, eu agradeço muito o teu convite, né? É muito bacana a gente fazer essa troca, né? A gente conversar sobre esses temas, levar informação sobre saúde mental para as pessoas, agradecer a todas aquelas pessoas que nos assistiram, nos acompanharam na live e acho que essa é a missão do profissional de saúde, poder orientar sempre.
muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês e a você também, né, Cíntia, e até a próxima. Até a próxima, então. Um abraço, até Um mais. abraço, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.